As pessoas às vezes acreditam que o ateu está sem assunto para tratar, por isso trata de assuntos da atualidade, datas comemorativas e tudo mais. Há alguns inscritos nossos que até dizem: Denilson, pede sugestão de vídeo para os inscritos, e eu aceito. Fica aí o apelo, se você quiser sugerir algum tema, como o Airon sempre está sugerindo, por favor, fique à vontade. Mas o assunto de hoje que eu quero falar, e não é falta de assunto, a pauta inclusive é muito extensa. Tem deputada que quer apresentar projeto para liberar culto nos intervalos dos colégios. Resta saber se esses cultos são cultos de todas as denominações e de todas as religiões. Isso aí a gente precisa entender. Existem outras situações, como, por exemplo, afirmações de colegas criacionistas, que é preciso que a gente defenda aqui a racionalidade frente a esses argumentos. Existem relatos de experiências minhas no sistema religioso que eu estou também para compartilhar com cada um de vocês. A pauta é extensa, mas eu preciso tratar desse assunto hoje com todos vocês, porque talvez seja uma dúvida de muitas pessoas para com a realidade de vida de um ateu, de um agnóstico. Como o ateu encara a morte? Como ele deve encarar a morte no seu dia a dia, inclusive para com a sua própria existência? Porque um dia todos nós iremos morrer. Um dia todos nós iremos ter o último suspiro, o último batimento cardíaco, a última atividade elétrica no cérebro, no coração. Enfim, o nosso corpo vai fazer um dia sua última sinapse, a sua última conexão neural. Como encarar esse momento? É sobre esse assunto que eu gostaria de tratar no vídeo de hoje, logo após a nossa abertura. Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão aí do outro lado assistindo a mais este vídeo do canal. Quem não me conhece, saiba que eu me chamo Denilson Douglas e eu sou o apresentador deste canal Vigilante da Razão. Do que trata esse canal? Bem, o canal trata de diversos assuntos relacionados à religião, ateísmo, agnosticismo, e você, como sempre, é muito bem-vindo. Eu quero dar um abraço virtual em cada um de vocês dos diversos lugares do Brasil e do mundo. E também, se você está me assistindo pela primeira vez, por gentileza, faça a sua inscrição e acione o sino das notificações. Eu gravo vídeos aqui pelo menos 2 vezes por semana e temos as lives que são muito frequentes juntamente com os shorts. Então, você é muito bem-vindo, fique à vontade. Eu quero agradecer aos membros do canal. E se você deseja se tornar membro, se não vai pesar no seu orçamento, por favor, considere a possibilidade de se tornar membro e me ajudar ainda com mais propriedade para que esse trabalho continue. Você não tem noção do quanto você vai me ajudar se tornando um membro. Como você também pode me ajudar, se quiser e se puder, fazendo uma contribuição voluntária de qualquer valor através da minha chave Pix. É o Pix solidário para o canal melhorar cada vez mais os investimentos e a manutenção do próprio canal. Eu ficaria muito feliz em receber de você qualquer valor. Isso para mim seria uma prova de credibilidade e de confiabilidade também no canal Vigilante da Razão. Mas vamos direto ao assunto do vídeo de hoje, porque no vídeo de hoje eu quero tratar sobre o seguinte assunto: como encarar a morte. Eu quero aproveitar a oportunidade para justificar porque eu estou com uma pequena lesão aqui nesse olho e por conta disso eu estou usando esse óculos. Você entenda e não se sinta ofendido com essa minha atitude. É por motivo superior, tá bom? Todos nós sabemos que as diversas culturas, mundo afora, encaravam a morte de maneira muito peculiar. Desde os gregos, passando pelos egípcios, judeus, babilônicos, as pessoas tinham na morte um certo rito
de passagem, um certo caráter de passagem da vida terrena para a vida espiritual. Porque muitas pessoas acreditam que existe vida espiritual. Há muita gente que acredita que além desse mundo visível, contemplável, verificável, composto de diversos elementos químicos, diversas leis físicas que regem esse mundo e todo o universo, há pessoas que acreditam que existe um mundo espiritual. Na maioria das vezes, essas pessoas associam a existência de um mundo espiritual com a existência de um Deus. E esse Deus teria preparado um submundo, por assim dizer, e um sistema de coisas que vão suceder a vida de então, a vida de agora. E o cristianismo segue essa tendência ao ponto do próprio Jesus dizer que ele era a ressurreição e a vida, e que aqueles que acreditassem nele não morreriam, mas viveriam eternamente. Que tipo de vida eterna seria essa? Seria uma vida eterna baseando-se na ideia de que o corpo morre, mas a alma é imortal e o espírito volta para Deus. É a chamada tricotomia cristã. Mas essa crença não é privilégio dos cristãos, não. Os islâmicos também acreditam assim, inclusive que existe um tribunal divino que vai julgar todas as ações dos seres humanos aqui na Terra, concedendo privilégios e recompensas a uma parte das pessoas e punição eterna para outras pessoas. Então, desde os egípcios até todos esses povos e muitos outros acreditavam seriamente nisso. Ritos de passagem quando se tratava de morte. Mesmo nos dias de hoje, há países como o México que celebram o Dia dos Mortos como sendo um momento especial onde as pessoas devem comemorar porque os seus entes queridos passaram dessa para melhor no entendimento deles. Então os mexicanos fazem inclusive orações solicitando aos espíritos dos mortos que participem da brincadeira, que participem da festividade. Veja só que interessante. E aqui no Brasil, onde a maioria do povo é cristão, a maioria do povo acredita que os mortos estão ou repousando num lugar espiritual, aguardando o dia do julgamento, ou estão juntos com o Pai num suposto paraíso. De uma forma ou de outra, algumas pessoas acreditam que os mortos estão conscientes, outras já acreditam que é um sono espiritual que vai cessar quando as trombetas da vinda de Jesus, aquela mesma vinda que Jesus profetizou para os dias de vida dos discípulos, acontecerem. São os futuristas. Então, a morte precisa ser encarada, ao meu ver, da seguinte forma, e é essa forma que grande parte dos ateus, por assim dizer, encaram. A morte é o fechamento de um ciclo, não o início de outro ciclo. Nós acreditamos que a vida deve ser vivida da melhor forma possível e imaginável, inclusive nos livrando de todas as mazelas que podem, inclusive, antecipar essa morte, mas viver conscientes de que a vida é uma só vivemos uma vez e não existe vida eterna. Essa forma de ver o mundo choca muitas pessoas, que são pessoas inconformadas com o fim causado pela morte. Porque essas pessoas são tão apegadas à vida aqui na Terra e aos parentes e entes queridos, os amigos do peito, que não toleram perderem esses amigos, esses parentes, os familiares. Eles acreditam, inclusive, que a sua própria vida é muito especial para acabar aos 70, 80, 100, 110 anos, ou às vezes até mais cedo. Porque há uma grande missão na mente dessas pessoas que elas precisam desempenhar ainda. O que eu acho interessante é que esse término da vida às vezes acontece de forma tão abrupta e em pessoas tão jovens que eu não entendo o motivo e a razão da existência tão breve de pessoas que teriam a vida toda pela frente. Aí você pode me dizer o que é o barro para tentar entender o método, a forma de trabalho
do oleiro, né? Eu já, inclusive, ouvi isso aqui no canal diversas vezes. Então, a nossa vida aqui não representa um plano maravilhoso de Deus algum. Eu sinto muito em informar. E quando você encarar a morte, inclusive a sua própria morte, tenha a dignidade de entender que é o fechamento de um ciclo. Eu sei que o processo de separação não é muito aceito por seres humanos. Eu, como tive vários parentes, familiares, amigos que já se foram, eu sei da existência do luto, eu sei que não é fácil, mas também é natural. É natural. E nós não podemos alimentar a nossa mente com ideias fantasiosas de vida após a morte, já que ela simplesmente só existe na mente dos líderes religiosos e muitos nem acreditam, viu? Vale lembrar que muitos nem acreditam nessa tal da vida eterna, da vida após a morte. Eles somente repassam a informação para que os seus adeptos, para que as suas ovelhas fiquem cada vez mais presas nessa ideia que embala os sonhos mais infantis dos seres humanos. Eu, particularmente, quando eu era pequeno, eu tinha um medo muito grande de perder os meus pais. Eu chorava quando contemplava a ideia de perder o meu pai. Bem, ele se foi há 26 anos e eu tive que me acostumar com essa ideia. Então, fica a dica para cada um de nós. Encare com dignidade. No momento da sua passagem, que você tenha a dignidade de entender que já deu, que infelizmente não tem mais nada o que se fazer. É claro que existem métodos de ressuscitação cardiopulmonar, se for o caso. Existem métodos que garantem, por exemplo, que você tenha uma regressão, uma remissão de problemas que poderiam levar você à morte, mas nem sempre é possível. Infelizmente, é melhor que a gente tenha um pensamento racional, humanista, é melhor que a gente tenha um pensamento que vai sentir falta, mas que vai encarar com naturalidade. É preciso que a gente encare com naturalidade. As pessoas vivem em momentos modernos, mas ainda muito envolvidos com superstições. Tem pessoas que não passam por uma funerária sem se benzerem. Tem pessoas que não passam por um cemitério sem clamar o tal do sangue de Jesus. Há pessoas que têm medo de encarar os trâmites legais para ter uma morte digna. Aí não fazem planos de assistência funerária porque não querem apelar para a morte bater a sua porta antes do tempo, como se isso fosse possível. E são pessoas extremamente infantis em suas ideias, infantis em suas concepções. Acreditam que Deus irá livrá-lo o tempo todo. E que, por exemplo, quando chegar o momento, o próprio Deus irá recebê-lo de braços abertos em algum céu que existe por aí. É preciso que a gente cresça, é preciso que a gente amadureça, é preciso que a gente entenda que essas ideias só existem no imaginário dos religiosos. E cada religião, por incrível que pareça, tem o seu céu particular. O céu do Islã tem lá as não sei quantas virgens para recompensar os que são fiéis. No céu dos cristãos haverá ruas de ouro, mansões de cristal, enfim, muros de jaspe. Interessante que, por ser um local supostamente espiritual, há a presença de coisas muito materiais e até materialistas, hein? Puxa vida. E por aí se vai, gente. Os egípcios, que é uma cultura de um sistema religioso extremamente sofisticado para a época, já há milhares de anos antes da nossa era comum, havia a crença de que os mortos precisavam ter os seus corpos preparados, mumificados, em respeito à última morada do espírito, que esse espírito iria, assim, ser julgado por milhares de entidades
que fariam ali um julgamento para verificar se a pessoa realmente teve uma boa vida e é digna de ter os melhores lugares no mundo dos mortos. Vale lembrar que essas entidades, inclusive, pesavam o coração dos mortos para que fosse verificado se pesava muito. Se a pessoa tivesse com o coração muito pesado é porque fez coisa errada para Dedéu. O coração do falecido precisava estar igual uma pena, levinho, levinho. Veja só, que ideia fantasiosa. Para os espíritas, há a questão da reencarnação. Veja, você está cumprindo com a sua missão aqui de fazer o bem, de emitir luz em todas as suas ações e caso você esteja preparado, você, ao morrer, pode ou não reencarnar para concluir ou para dar sequência à sua missão. Veja, é uma imaginação muito fértil para a pessoa idealizar um negócio desse, não é verdade? Mas assim é a religião. Dão significado ao que não se tem explicação. Ou dão significado àquilo que não se aceita a explicação mais simples. É tão simples a gente observar, por exemplo, que uma pessoa morta, ela não tem vida, não tem mais vida. A atividade cerebral cessou, a atividade pulmonar cessou, a atividade cardíaca cessou. Todas as funções dos órgãos que desempenham ali sua missão primordial para o funcionamento normal do corpo, todas essas funções cessaram. Independente do tipo de morte, a pessoa pode até estar sendo mantida com auxílio de aparelhos, mas o cérebro, enfim, não está funcionando mais. É tão normal. Acontece com os animais, os outros animais também. Acontece com as plantas. Tire o oxigênio das plantas e veja o que acontece. Emita um impacto tão forte no crânio de um bovino que você vai verificar o que acontece. Ele vai perder a vida. E o que é a vida? A vida é um conjunto de circunstâncias que faz com que essa grande máquina natural funcione. Com alimentos que nós ingerimos, oxigênio que nós aspiramos e todas as funções sendo garantidas. Ao findar de funções de forma irreversível, acontece a morte. Denilson, você está simplificando demais. Você está banalizando, inclusive. Não, meu amigo. É só para você entender que a alma que você diz que é imortal é o seu intelecto e nada mais. Existem pessoas que até duvidam da existência da mente humana, se a mente de fato existe ou não. Outro dia o neurocientista Daniel Gontijo falou que existem cientistas que investigam, psicólogos, psiquiatras, que investigam se a mente humana realmente funciona. Aí fica a critério deles, que tem cacife para desempenhar os seus trabalhos, as suas pesquisas e chegarem às conclusões que eles devem chegar. Ok, gente? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Quero agradecer muito as pessoas que contribuem com as nossas lives. Estou me recuperando. Acredito que no próximo vídeo eu já estou sem esse óculos, tá bom, gente? Forte abraço, visitem a nossa lojinha e aguardem novidades para o mês de novembro, o mês de aniversário desse seu humilde produtor de conteúdo. Um abraço e até mais, pessoal.